Bom, vamos resolver esse problema aqui, onde a gente deve, então, calcular as propriedades termodinâmicas, a fim da gente completar essa tabela, né? Onde nós temos a temperatura, pressão, entalpia, que é a fase, né? Dentre essas propriedades, eu preciso completar algumas delas, né? Bom, para a gente resolver esse problema, né, nós vamos lançar mão, então, de um pacote chamado CoolProp, né? Então, eu vou abrir aqui o Google. Vou entrar aqui no site do fabricante desse pacote, né, que é o CoolProp. Bom, o CoolProp é um pacote, né, uma biblioteca, podemos assim dizer, que funciona em vários ambientes, né. Nos ambientes que ele funciona, é o Python, que nós vamos usar para resolver esse problema, mas ele funciona também em outros ambientes, como MATLAB, como o próprio Excel, né. Então, você pode utilizar esse pacote aí em outros ambientes. Bom, para a gente usar ele via Python, né, eu vou usar então o ambiente do Google, o colab.research.google. Vou abrir aqui um novo notebook. Ele vai criar para mim aqui um ambiente onde eu posso iniciar aqui nossa programação. Então, se eu clicar aqui no meu site do próprio CoolProp, em Python, ele já vai recomendar esse comando aqui, ó, que vai fazer a instalação automática, né, dessa biblioteca do CoolProp, aqui nesse notebook virtual. Então, ele vai fazer download do site do CoolProp para o servidor do Google, né, onde está rodando aqui esse notebook virtual. Toda vez que eu abrir um novo notebook, eu preciso fazer esse comando, tá? Vai aparecer uma barrinha aqui de instalação, fazendo download, né? E em seguida ele vai dizer aí que a gente tem o meu documento foi instalado com sucesso, né? Então, uma vez que eu já instalei o Coolplop, eu posso então iniciar a solução desse problema. Eu tenho o costume de colocar como um comentário no início do problema, né, o enunciado. Então, só para a gente saber o que está sendo resolvido, né? Então, uma das maneiras da gente fazer comentário no Python é colocar aqui 3 aspas antes e depois de um grande texto que eu queira resolver, né? Em seguida, eu vou então fazer a importação, né, das funções que eu vou precisar para resolver esse problema, né? Evidentemente, essas funções eu já conheço, né? Eu vou precisar da função props.si, que vai calcular propriedades com unidades do sistema internacional. Essas propriedades que ele calcula são propriedades, vamos dizer assim, numéricas, né? Para calcular, para ele me informar a fase, né? Que é uma propriedade de texto, né? Eu vou precisar dessa outra função, a fase SI. Okay? Então, eu vou iniciar aqui com mais um comentário. Uma outra maneira da gente fazer comentário é usar o hashtag, né? Ou cerquilha, jogo da velha, sustenido, né? Vários nomes aqui que conhecido desse caractere. Então, na linha 1, eu vou entrar então com as duas informações que eu tenho, né? Eu tenho pressão e eu tenho título, né? Então, na minha pressão, vou chamar de P1, eu vou entrar com a pressão 300 kPa, então 300 vezes 10 a 3 Pascal. Então, para usar o Coolprop, eu preciso que todas as unidades estejam na forma padrão do sistema internacional. Então, para a pressão Pascal, para a temperatura Kelvin, e assim sucessivamente. O título é 0,8, né? Então, com essas duas propriedades eu já posso iniciar o cálculo. A primeira propriedade que tem ali na minha tabela é a temperatura. Então, temperatura T1 será props SI, que é a função que eu já importei. Então, essa função eu preciso passar uma série de parâmetros, né? O primeiro parâmetro que eu preciso passar é a letra, né? O conjunto de letras que identificam a propriedade que eu quero calcular. No caso da temperatura, é a letra T. Pois eu vou informar
uma letra para propriedade. Eu preciso informar um par de propriedades termodinâmicas. Então, eu primeiro informar a letra da propriedade que eu quero informar, P para a pressão, e depois informo o valor da pressão. O valor da pressão está armazenado aqui no meu P1. Em seguida, eu vou informar a letra da segunda propriedade termodinâmica que eu vou informar. No caso aqui é título, né? Então, no inglês, título de vapor, a gente traduz como quality, vapor quality, né? Então, nós vamos usar a letra Q para título. Em seguida, informa aí o valor do título. Vamos chamar aqui de X1, né? Temos aqui o X1. E, por último, eu passo o nome da substância. Então, água em inglês, water. Então, aqui nós já temos condições aí de calcular essas propriedades. De onde que eu tirei essas letras, né? Isso está tudo descrito aqui no site, né? Do Coprop. Se eu clicar aqui dentro do menu Coprop, depois eu for aqui no interface de alto nível, High Level Interface, que é o que nós estamos usando aqui, esse padrão aqui é chamado de interface de alto nível. Essa função é muito parecida, por exemplo, no Excel, onde eu só tenho que trocar aqui a vírgula por ponto e vírgula, né? Então, esse padrão aqui é um padrão de alto nível, né? E se eu clicar no último conteúdo aqui desta página que descreve a interface de alto nível, ele vai me mostrar todas as letras ou conjunto de letras que identificam cada propriedade, né? Por exemplo, P para pressão, né? T para temperatura, Q para título de vapor. Então, são as três que nós usamos ali, né? E assim, a H para entalpia, em base máxima, né? E assim sucessivamente. Então, tudo que ele pode calcular está descrito aqui. Ele fala também aqui se a determinado parâmetro, né, ele é uma entrada trivial, não. O que é uma entrada trivial? A maioria das propriedades eu preciso informar, elas dependem, são condições de estados, né? Então, eu preciso informar, por exemplo, para calcular a temperatura de uma determinada substância, outras duas propriedades termodinâmicas. Porém, existem propriedades que não precisam de outras propriedades. Por exemplo, a massa molecular da água. Ela independe da pressão e da temperatura. Ela depende só da composição química da água. Então, essas funções aqui, a gente só precisa passar dois parâmetros, a função e o nome. E aí a gente inverte, né? Primeiro eu passo o nome da substância, depois eu passo a função. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem um exemplo aqui. Ver se eu acho um exemplo aqui. Não, passo na mesma sequência. Ele está calculando aqui a temperatura crítica, ele passa então T crítico, depois ele passa a água. Então, eu não preciso passar esses parâmetros aqui do meio. Okay? Bom, se eu der um play aqui, ele vai calcular isso para mim, mas ele não exibe nenhum resultado, né? Se eu clicar em cima aqui, passar o mouse em cima da variável, eu consigo ver o valor. Então, a temperatura aí eu tenho 406 Kelvin, né? Bom, mas para mim completar minha tabela, eu preciso, então, do valor em Celsius, né? Então, vamos converter, né? Vou criar aqui uma variável auxiliar, que vai ser a minha temperatura 1 menos 273,15. Dessa forma, então, eu tenho aqui a minha temperatura em Celsius. A minha temperatura Celsius para aquele ponto ali vale 133. Então, eu posso imprimir esse valor para que ele apareça aqui embaixo, né? Vou usar o comando print. Aí eu vou imprimir um texto. O texto sempre a gente separa ele, coloca entre aspas, né? Vou colocar temperatura 1 igual. Aí eu vou depois colocar vírgula. Eu vou imprimir o valor da temperatura, a variável auxiliar. E depois eu vou colocar mais um texto indicando a unidade, então, grau Celsius, né? Então, ele vai colocar para mim aqui a temperatura em grau Celsius. Se esse número de casas excessivos está te incomodando, assim como me incomoda, né? A gente pode fazer alguns truques para essa impressão sair
mais formatadas, né? Neste problema, por exemplo, eu estou interessado só nos valores aqui, sem casas decimais. Então, o que eu posso fazer é converter esse resultado aqui para um formato inteiro. Então, esse formato calculado pelo curso próprio por padrão é do tipo ponto flutuante, né? Então, ele vai ter aí um número de casas, se eu não me engano, um ponto flutuante aqui no Python tem 16 algarismos significativos, né? Se a gente contar os números aqui, independente de onde está o ponto, ele vai ter 16 números. E o número inteiro, ele vai considerar só o que tem antes da vírgula, né? Ele vai arredondar esse valor. Nós estamos ali com 100, aliás, ele vai truncar esse valor, ele vai ignorar o que está depois da vírgula. Tá? Então, se a gente fosse arredondar 133,52, a gente arredondaria para 34, né? Como ele vai truncar esse valor, né? Ele vai pegar, então, 133. É uma das maneiras aí de eu adequar esse número de casas decimais. Bom, a próxima propriedade que eu preciso completar lá é a entalpia. Então, para me completar a entalpia, eu vou, então, copiar esse comando aqui, né? Colocar aqui embaixo. Vou mudar o nome da variável onde será salvo o resultado para H. E vou mudar essa primeira propriedade aqui, que é a propriedade que eu quero, para H de entalpia. Os demais parâmetros que eu passo para essa função, né, continuam a mesma coisa. Bom, na tabela aqui eu preciso desse valor em quilojoules por quilograma, né? Então, para mim converter, eu vou ter que também fazer uma conversão. Vou de novo aqui manter também o número de casas decimais 0, tá? Então, eu vou converter o meu H1 para mim converter de joules por quilograma, que é o que o resultado do curso próprio me dá. Para quilojoules, eu vou dividir então por 1000 e vou imprimir esse resultado aqui também, assim como eu fiz a minha temperatura, do H1 igual minha variável auxiliar. Agora ela tem, então, unidades de quilojoules por quilograma. E, por último, para essa linha, né, eu preciso da fase. Né? A fase, eu vou usar, então, esta função. Eu vou chamar de F1, a fase da linha 1. Essa função é muito parecida com o próprio TSI. A diferença está que eu não preciso passar a propriedade que eu quero. A propriedade que eu quero dessa função fase FI é sempre a fase. Então, eu preciso passar apenas as duas propriedades que eu tenho e o nome da substância. Então, eu preciso passar estes conjuntos aqui. Propriedade que eu quero, valor, propriedade que eu quero, valor, a propriedade que eu tenho, valor, propriedade que eu tenho, valor, e o nome da substância. Nós podemos imprimir, então, a nossa função F1, fase 1 igual. Eu vou imprimir o valor de F1 aqui, eu não preciso colocar a unidade, ele vai imprimir para mim um texto, né? Se eu der um play, tá, eu digitei print com letra P maiúscula, isso não existe. Então, ele me informou aqui que a temperatura é 133, o meu H vale 22,92 kJ por quilograma, e eu tenho aqui duas fases, né? Ou, o que é o nome que a gente prefere no português, seria uma mistura de líquido mais vapor saturado. Né? Então, nós temos uma mistura entre o líquido e o vapor, ou duas fases, né? Fase vapor e fase líquida. Bom, para me adiantar, eu já resolvi ali as duas linhas, né? A gente tem algumas coisas interessantes para a gente discutir ali, nestas duas linhas. Então, aqui eu tenho basicamente o que eu tinha feito para a linha 1, vou repetir aqui, e eu tenho a linha 2 e a linha 3 aqui já resolvidas, né? A gente tem aqui alguns resultados interessantes para a gente discutir, né? Na segunda linha, né, eu informei, então, pressão e temperatura que eu converti para Kelvin. Se eu for tentar rodar esse programa, né, primeiro eu preciso rodar essa instalação novamente, porque essa nova aba
o cuProp considera como um novo notebook, para depois rodar essa linha de código aqui. Então, vocês vão ver que ele vai fazer download novamente, vai instalar nesse novo notebook, que está rodando nessa segunda aba. E agora sim eu consigo rodar esse programa, né? Tem os resultados aqui. Ponto interessante para a gente discutir. O título na região, na linha 2, né? Ele achou -1, né? Por quê? Porque nós temos aqui a fase gás, ou a fase de vapor superaquecido, né? Como a gente prefere em português. Nessa região, o título não existe. Então, quando o título não existe, ou o título não é definido, ele vai devolver para mim o valor de -1. Não quer dizer que eu tenho um título de -100%. Isso é só um número que o próprio escolheu para identificar que o título não existe. Nós estamos numa região onde o título não é definido. E o segundo ponto interessante são os valores de entalpia, né? Se a gente pegar uma tabela de um livro e comparar esses valores, nós vamos ter, a chance da gente ter nesta tabela condições, valores diferentes do que a gente obteve nesse conjunto de resultados. Por que que isso acontece, né? O H2, né? Ah, tá. O H2, eu tenho um erro aqui. Vou mudar o H2 aqui para entalpia. Tinha calculado, estava com temperatura aqui. Bom, se a gente comparar esses dois resultados, né, com as tabelas, possivelmente nós vamos encontrar valores aí bem diferentes. Por que que isso acontece? Bom, assim como a gente tem a temperatura da escala Celsius, né, o zero é definido como o ponto de congelamento da água. A temperatura na escala de temperatura Kelvin, o zero é definido aí como, matematicamente, né, como o ponto onde todas as atividades moleculares, né, cessam, não há mais vibração molecular. É um ponto teórico, né, a gente não consegue atingir o zero absoluto, mas esta seria a referência para a escala Kelvin, né? A escala de Fahrenheit, por exemplo, foi desenvolvida lá pelo Fahrenheit, né? E ela era a menor temperatura que ele encontrou na Dinamarca quando ele desenvolveu aí o seu termômetro, né? Então, nós temos aí diferentes valores de referência para escalas de temperatura. O mesmo acontece para a entalpia, né? Então, se a gente vier aqui nesse estado de referência, o próprio a gente explica que tem como mudar o estado de referência. Existem 3 padrões, né? O padrão do Instituto Internacional de Refrigeração, que atribui valor de H de 200 e S de 1, né? Nas respectivas unidades, para o líquido saturado a 0 graus Celsius. Tem o padrão americano, né, da Associação Americana de Refrigeração e Aquecimento, que atribui valor zero, entalpia igual a zero, quando eu tenho líquido saturado a menos 40 graus Celsius. E nós temos o NBP, que é o Normal Boiling Point, né, o ponto normal de ebulição, que atribui valor zero para entalpia e para o H, para os líquidos saturados a uma atmosfera, né? Então, existem esses 3 padrões aí, clássicos, muito utilizados, pode ser que existam outros, tá? Então, essa o cuProp, em cada substância, né, ele tem aí uma tabela, ele utiliza uma dessas tabelas, né? Ou seja, a biblioteca foi calibrada com uma dessas referências. Porém, na maioria dos problemas, a gente não está interessado no H, nós estamos interessados na diferença entre duas entalpias. E a diferença de entalpia é igual independente do estado de referência, né? Então, todos os estados de referência no sistema internacional vão ter a mesma diferença de entalpia. Então, a gente não precisa preocupar muito com essa diferença de valores, né? Não precisamos em ajustar essa mesma estado de referência, uma vez que nós vamos nos interessa apenas a diferença de entalpia em 99,9% dos problemas de termodinâmica.
nós vamos precisar apenas da entalpia, da diferença de entalpia. Ok? Então, eu vou deixar o link para esse Colab aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram, então, fazer alguma modificação, fazer alguns testes, né? Vai estar disponível para vocês.